Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais um componente Movimento e Ação, com temas relacionados às práticas corporais da educação física, qualidade de vida, bem-estar e compreendendo como são algumas doenças, recorrentes da nossa vida cotidiana e pensar possibilidades para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. Então, no conteúdo anterior, a gente viu um pouquinho sobre alguns esportes adaptados, onde a gente discutia um pouco essa questão da superação, da independência da pessoa com deficiência e a inserção dela na sociedade a partir do esporte. E hoje a gente vai voltar para o tema de qualidade de vida, onde a gente vai falar de um tema bastante importante, bastante recorrente na nossa sociedade, que é a depressão. É uma doença que vem acometendo tantas pessoas diante das circunstâncias sociais e familiares, culturais, certo? E aí o exercício físico ele entra dentro dessa questão como uma forma de reduzir os picos de depressão nas pessoas que possuem esse tipo de doença. Então a gente vai conhecer hoje um pouquinho do que é a depressão, como ela se manifesta, quais são os tipos, como é que ela está relacionada com a alimentação, com o sono e com a prática de exercício físico, ela pode reduzir esses índices de depressão. Então, por que, professor, a gente vai falar sobre isso hoje? É importante a gente conhecer, porque muitas das vezes as pessoas elas falam da depressão como se fosse alguma bobagem, como se fosse alguma frescura, mas não é, gente. É uma situação em que só sabe quem tem e quem é acometido por ela. Então é importante a gente saber, porque aí a gente sabe como lidar com as pessoas. Ok, gente? Então sejam bem-vindos e vamos começar a nossa aula de hoje. Iniciando, o que é a depressão? A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história. No sentido patológico, há a presença de quê? De tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequências e podem combinar-se entre si. É imprescindível o acompanhamento médico, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento adequado. Então, para você já ir observando, quem pode dar a diagnose é somente o médico. E é importante, se você conhece alguém, se você tem alguém na sua família, indicar que essas pessoas vá até o médico para ter uma conversa, para saber como é que a gente pode resolver esses quadros. E também é importante isso, o apoio emocional, o apoio familiar para cada um que a gente conheça, ok? Ainda sobre essa questão da depressão, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que a depressão é o mal do século. A depressão ela provoca ainda a ausência de prazer em coisas que antes faziam grande oscilação de humor e pensamentos, que podem culminar em comportamentos e atos suicidas. Então vejam, quando a gente para observar que aquilo já não faz mais sentido para a pessoa, que o humor dela diminui, que ela começa a ter outros pensamentos, então a pessoa já está dentro de um quadro de risco. E aí cabe a gente também ser observador, mas a gente não recriminar a pessoa, e sim a gente dar apoio e favorecer com que essa pessoa siga para um tratamento, para que a gente consiga retornar aos padrões anteriores, tá certo? Então, como a OMS diz, é o mal do século. A gente está vivendo numa sociedade muito acelerada, onde a ansiedade se faz presente, certo? Onde muitas coisas acontecem e acabam nos desiludindo. Então, é importante a gente compreender que dentro da questão social, o emocional ele também é abalado constantemente. E são doenças como a ansiedade e a depressão que são induzidas por conta dessa questão emocional, certo? Então, quais são os tipos? A gente não vai se debruçar sobre os tipos, mas aí a gente entender que existem tipos e existem doenças que se assemelham ao quadro depressivo. A gente tem a depressão clássica ou a depressão maior, temos o transtorno depressivo persistente, temos o transtorno disruptivo de desregulação do humor, o transtorno afetivo sazonal, a depressão pós-parto, a desordem disfórica pré-menstrual,
o transtorno bipolar e a depressão psicótica. Então, todos esses tipos de depressão, só quem pode dar um diagnóstico e um parecer diagnóstico são os médicos que são formados na área. O intuito da nossa aula hoje não é dar diagnose, é a gente entender o que é esse tipo de doença e a gente compreender como estão as pessoas, como elas estão situadas dentro desse quadro patológico. E lembrar que a nossa função é compreender essa doença para que, como eu falei no começo, nós podemos ajudar também algumas pessoas, ok? Quais são os sintomas recorrentes da depressão, certo? Então aí a gente pode observar dentro desses sintomas algumas características, certo? Mas como eu falei, quem pode dar essa indicação de que a pessoa tem ou não tem é só o médico, ok? Mas a gente vai conhecer alguns sintomas que são recorrentes dessa doença. Primeiro, humor depressivo ou irritabilidade, ansiedade e angústia, certo? É sempre aquele sentimento voltado para a angústia, né? Para baixa autoestima, então está sempre atrelado a isso. O desânimo, cansaço fácil, necessidade de maior esforço para fazer as coisas, às vezes são coisas mínimas, certo? Mas acaba se tornando para uma pessoa nesse nível uma coisa tão assim, tão difícil, que ela tem que fazer um esforço tão grande para poder realizar uma coisa que é mínima, certo? Diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer em atividades que anteriormente eram agradáveis. Imagina, você gostava muito de ir à praia, então era algo que lhe deixava realizado, muito feliz, e de repente você começa a trazer aquilo como se não fizesse mais sentido para você. Então você começa a desenvolver esse sentimento de não ter alegria, certo? Então a tristeza ela vai ficando mais presente dentro dessas ações. Desinteresse, falta de motivação e apatia, então começa a ter desinteresse em tudo, até na questão dos estudos, certo? De prosseguir nos estudos, até em relação à profissão, à carreira que cada um segue, certo? Falta de vontade e indecisão, então sempre vai ter esse sentimento de não ter vontade de fazer algo, e também a indecisão nas escolhas, certo? Pode ser uma escolha até simples, tipo, o que é que vamos comer hoje? Então, tem essa questão também. Sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo e sensação de vazio. Então vejam, gente, quantos sentimentos essas pessoas não acabam sentindo, certo? E se a gente realmente não perceber isso como algo que é grave para a vida das pessoas, se eu não compreendo a dor do outro, então como é que a gente vai conseguir conviver, né? No sentido que a gente entende de comunidade, no sentido de grupo. Então é importante a gente saber que existem esses sintomas, porque para a gente não dizer mais o que a gente dizia antes, o preconceito que existia antes, dizer, fulano tá assim, é frescura. Não, não é. É algo sério, tá certo? Continuando. Ainda sobre os sintomas da depressão. Interpretação distorcida e negativa da realidade. Tudo que é visto sobre a ótica depressiva é um tom cinzento para si, os outros e seu mundo. Então ele tem uma visão totalmente diferente do que a gente tem, certo? Já pensa que qualquer coisa pode ser ofensivo para ele, ok? Dificuldade de concentração, raciocínio mais lento e esquecimento. Então já vai começar a também afetar as questões cognitivas, ok? As questões relacionadas à memória. Diminuição do desempenho sexual, pode até manter a atividade sexual, mas sem a conotação prazerosa habitual. Então, é aquela coisa, não faz, mas faz por fazer e não existe um sentimento mais atribuído àquilo. Não faz mais sentido aquilo, ok? Perda do aumento do apetite ou perca de peso ou aumento de peso. Porque existem aquelas pessoas que dentro de uma crise depressiva, elas comem compulsivamente, mas tem aquelas que não comem nada, se abdicam da alimentação, tá certo? Então, mais uma vez, vejam aí como são situações bem complexas para uma pessoa que vive dentro dos quadros depressivos, ok?
Em relação à depressão e alimentação, eu trouxe uma questão assim, bastante curiosa, certo? Para a gente também se orientar, já que a gente está falando de qualidade de vida. Açúcar, índice glicemia e depressão. Então, os estudos afirmam que quanto maior a glicemia, quanto mais alto o nível de açúcar não controlado, maior é a possibilidade de desenvolver um transtorno depressivo. Dietas com alto índice glicêmico aparecem como um grande fator de risco para a depressão. Então vejam como está atrelada essa questão de uma má alimentação para as questões dentro da depressão. Então, quanto mais a gente consome um açúcar e a gente não controla isso, ele também vai nos favorecer a esse desequilíbrio dentro do nosso metabolismo e possivelmente um quadro depressivo, certo? Mas veja, isso é todo mundo, professor? Não. Eu estou dando diagnose? Não. A gente só está trazendo algumas evidências para que a gente entenda como as coisas acontecem, tá certo? Tem pessoas que podem acontecer isso, tem pessoas que não podem. E aí isso vai ser relativo de pessoa para pessoa. Ainda sobre essa questão da depressão, o que a gente pode fazer? Retirar do cardápio os produtos que causam inflamação e prejudicam o funcionamento mental, como o açúcar, gorduras saturadas ou industrializadas, bebidas adoçadas, carnes, especialmente as carnes vermelhas. Basear o cardápio sempre em quê? Em verduras, legumes, frutas, cereais integrais e fontes naturais de gorduras boas, como coco e abacate e a linhaça. E não os óleos derivados desses alimentos. Então é mais importante, dentro dessas questões aqui, usufruir do alimento in natura do que a gente pegar algo que já vem industrializado e multiprocessado. Ok? Vamos partir agora para um outro tópico bastante importante em relação a essa questão da depressão, que é relacionada ao sono. Lembra que a gente teve uma aula que a gente falou dos distúrbios do sono, a importância do dormir, certo? Imagine uma pessoa dentro de um quadro depressivo. Como é que será a dinâmica de dormir dela, do sono? Então, o transtorno do sono mais comum encontrado no transtorno depressivo é a insônia, caracterizada principalmente pelo sono inadequado e ou não restaurador, como consequências diurnas como irritabilidade, déficit de concentração e de memória. Então vejam, nós falamos disso em aulas anteriores. Então vejam como o sono ele também ele acaba sendo atrapalhado em relação às decorrências diárias. Se eu tenho um dia totalmente estressante, se eu tenho um dia totalmente que eu não consegui me concentrar nas minhas ações, se eu me irritei constantemente, então isso vai atrapalhar na boa qualidade do sono à noite, certo? Então as pessoas que vivem dentro desse quadro, elas passam por esse processo também, certo? E aí a gente chega no nosso ponto crucial da aula, que é o exercício físico e depressão. Gente, observem, não é que o exercício físico ele vai ser o salvador da pátria. Não, muito pelo contrário. Ele vai ser um mediador das ações que o nosso corpo realiza, das ações mentais que o nosso corpo e nossa mente realiza durante o dia a dia. Então, o exercício físico ele consegue induzir a produção de hormônios no nosso corpo, hormônios esses que vão ser bastante benéficos, certo? Para que a gente diminua o risco de algumas doenças. E aí eu trago da seguinte forma: o esporte e outras atividades físicas são aliados na luta contra a depressão e outros transtornos psicológicos. A prática regular de exercícios combinada a tratamentos médicos promove uma melhora no quadro depressivo e proporciona mais qualidade de vida para o paciente. Então, pararam para observar todas as doenças que a gente já citou aqui, todas as patologias, a gente sempre coloca a situação que o exercício físico ele vai favorecer sempre ao quê? A uma redução, a uma diminuição dos fatores de risco. Não é verdade? Então vejam como o exercício físico ele é tão maravilhoso na nossa vida. Ok? Então ele vai diminuir esse quadro depressivo, certo? Para que haja principalmente a qualidade de vida dele garantida, certo? Ainda sobre o exercício físico, né? Neste sentido, o exercício físico ele desencadeia uma secreção de endorfinas, capaz de provocar um estado de euforia natural. Então,
Essas endorfinas vai favorecer a hormônios do humor, certo? Principalmente como a serotonina, ok? Quando liberada, ela vai favorecer que a gente tenha a diminuição do estresse, a diminuição da ansiedade, e aí a gente vai conseguir se sentir mais feliz, ok? Existem também alimentos que a gente consome que favorecem também a essas endorfinas, mas o exercício físico em si, ele diminui, gente, aquela tensão que a gente sente, principalmente no nosso ombro. Parece que a gente carregou fardos tão pesados durante o dia a dia, e aí a gente, vamos para uma aula de zumba. A gente chega lá, toca uma música boa, a gente dança, a gente tá lá com o pessoal. Nesse entrosamento, a gente esquece até os problemas que a gente teve, não é verdade? Ou a gente vai para musculação, chega lá, a gente pega aqueles pesos, e a gente vai jogando aquela sobrecarga naquele peso mesmo. E aí depois no final a gente tá ali leve, numa situação de bem-estar consigo mesmo, não é verdade? Então pensar isso, que o exercício físico ele é um ponto crucial para a diminuição desses índices depressivos, ok? Mitos e verdades em relação à depressão. Então é importante a gente ressaltar essa questão dos mitos e verdades, certo? Do que se fala por aí sobre esses quadros depressivos. O primeiro, somente pessoas adultas têm depressão. Mito. Está em todas as fases da vida. A causa geralmente tem relação com situações de violência psicológica, abusos e outras coisas. Até a própria pressão psicológica em crianças pode desencadear um quadro depressivo. Então, jovens, crianças e adultos entram dentro dos quadros depressivos. Então, é mito dizer que só os adultos têm depressão. Ansiedade, síndrome de pânico e depressão são as mesmas doenças. É um mito. Cada uma tem um grau, cada uma tem uma especificidade, cada uma vai acontecer de uma forma diferente. Todas são doenças mentais que precisam ser tratadas, são diferentes e têm características específicas, variando de acordo com os seus sintomas. Depressão é frescura. Lembra que eu falei bastante disso no começo? Então a gente já diz logo de cara que isso aí é um mito. Diante de tudo aquilo que eu falei, a gente já desmente essa tese aí. A doença, ela gera total apatia e o paciente não consegue fazer tarefas rotineiras com vigor. Então a gente viu várias coisas que comprova que não é frescura, e sim algo grave, ok? Não é possível curar depressão sem tratamento. Verdade, nós já falamos aqui que a gente tem que procurar um médico, a gente tem que ajudar o nosso colega, a gente tem que criar espaços de uma boa alimentação, de sono, de exercício físico. Então, essa doença psiquiátrica provoca alteração do humor, tristeza profunda ou perca de prazer nas coisas, além de fazer um sentimento de desesperança, certo? E aí, pensar nisso, precisa-se de tratamento e ela pode sim ter cura. Mulheres são a maioria dos casos de depressão. Verdade. Porque ao longo da vida o corpo feminino sofre mais com a variação hormonal relacionadas ao ciclo menstrual, gestação e menopausa. Então, toda essa questão da descarga hormonal, ela favorece também a questões depressivas, ok? Casos de suicídio são maiores em pessoas com depressão. Verdade, certo? Quando a doença está em estágios mais avançados, são comuns que o doente não tenha a intenção de acabar com a própria vida, mas sim com o sofrimento que sente, certo? A gente pode observar que no mês de setembro houve essa campanha do Setembro Amarelo, não é? Que a gente prevenisse essas questões relacionadas ao suicídio, que a vida é importante, que todos nós somos importantes. Eu sou importante para vocês, vocês para mim, e aí a gente pensar nessa situação, certo? Que uma pessoa que está dentro de um quadro de depressão profunda e ela tem um pensamento suicida, não é que ela quer acabar com a própria vida, ela quer acabar apenas com aquele sentimento que está esgotando ela. Então, que sejamos, dentro das nossas ações, mais na vida do outro, certo? Sejamos simpatizantes disso e que a gente, dentro das ações, a gente consiga criar espaços em que as pessoas elas se sintam mais acolhidas, ok? E como desafio da semana, eu coloco da seguinte forma para você: dê um abraço sincero em alguém. Então, o desafio dessa semana é algo bastante importante.
Quantos de nós, às vezes, só queremos ganhar um abraço, certo? E sentir abraçado pelo outro, recebendo a energia positiva do outro. Quantos de nós, diante das demandas do dia a dia, não necessitamos pelo menos dizer assim, poxa, que bom você estar aqui comigo. Como é que você está? Tudo bem? Então, o desafio da semana é esse. Chega para aquela pessoa na sua casa, chega para aquela pessoa na sua rua, no seu trabalho e dê um abraço naquela pessoa e mostre para ela o quanto ela é importante para você e o quanto você também se torna importante para a vida daquela pessoa. Ok, gente? Então, diante disso tudo, eu trago como reflexão para vocês. Ninguém pode estar de bem com a vida se não estiver de bem consigo mesmo. Então, se eu estou de bem com a vida, eu consigo transmitir isso para as outras pessoas. E aí a gente vai criar uma corrente mais forte de bem-estar entre todos que circulam à nossa volta. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Nós vamos ficando por aqui. A gente se encontra na próxima aula. Realizem o desafio da semana, que ele está caloroso, bastante significativo e repleto de carinho para aqueles com quem a gente convive. Um beijo para vocês e até a próxima.